Como vimos no primeiro vídeo desta jornada, Deus ordenou algo impossível: case-se com uma prostituta, e Oséias obedeceu. Ele amou Gomer, ele construiu uma família, ele se entregou completamente, mas ela o traiu. Ela abandonou os filhos, cujos nomes eram profecias de dor: Jezreel, Deus; espalhar Lo-ruama, não compadecida, Lo-ami, não meu povo. E Gomer fugiu para os braços de amantes que a usavam e a descartavam. Ela trocou o amor verdadeiro por migalhas de prazer. Ela deixou para trás tudo que realmente importava. E ali ficou Oséias sozinho, com 3 crianças pequenas, carregando a dor de amar alguém que o desprezou. Mas aquela dor não era apenas a dor de um homem. Era a dor de Deus, porque Israel era Gomer, um povo infiel que trocou o Criador por ídolos vazios. E Deus era Oséias, o marido fiel que continua amando apesar da traição. E agora você vai ver o que acontece quando Deus vai buscar quem fugiu dele. Você vai ver o deserto, onde ele fala ao coração quebrado. Você vai ver o resgate, onde o preço é pago. Você vai ver a cura, onde a identidade é transformada. Esta é a segunda parte. O amor que resgata. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga o amor de Deus. O amor que resgata, de não meu povo para meu amado. Essa é a jornada mais impossível e mais linda da Bíblia. Gomer estava em casa, mas ainda carregava o peso do passado. Ela tinha sido resgatada, mas ainda não tinha sido completamente curada. Porque uma coisa é ser tirado da escravidão, outra coisa é ter a escravidão tirada de dentro de você. Uma coisa é sair do deserto, outra coisa é o deserto sair de você. E agora Deus ia fazer o milagre final, transformar a identidade dela. Não apenas mudar o que ela fazia, mas mudar quem ela era. Oséias 2,16 registra algo absolutamente lindo. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Baal significa Senhor, dono, mestre. Era como Israel chamava os ídolos. Era uma relação de medo, de submissão, de obrigação. Mas Deus estava dizendo algo revolucionário. Eu não quero que você me chame de Senhor como quem tem medo de um dono. Eu quero que você me chame de marido, como quem ama e é amada. Não é sobre dever, é sobre amor. Não é sobre medo, é sobre intimidade. Isso muda tudo, porque não é sobre religião, é sobre relacionamento. Pense numa pessoa que cresceu com um pai autoritário, distante, que só aparecia para criticar e punir. Essa pessoa cresce vendo Deus da mesma forma, um juiz severo esperando para castigar. E então ela tem um encontro real com Jesus e descobre que Deus não é assim. Ele não está de braços cruzados esperando você errar. Ele está de braços abertos esperando você voltar. Ele não é o patrão exigente, ele é o pai amoroso. Ele não é o Senhor que escraviza, ele é o noivo que conquista. Essa descoberta muda a vida inteira da pessoa. E era isso que Deus estava fazendo com Gomer, com Israel e com todos nós. Mas tem mais. Oséias 2:19 e 20 é um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. 3 vezes Deus diz, desposar-te-ei. 3 vezes ele renova a aliança. 3 vezes ele declara compromisso eterno. E perceba o que ele está dizendo. Eu vou me casar com você em justiça, não em suas falhas. Em benignidade, não em sua amargura. Em misericórdias, não em seus pecados. Em fidelidade, não em sua infidelidade. Isso é o que chamamos de amor redentor. Não é um amor que ignora o pecado, mas um amor que paga o preço pelo pecado. Não é um amor que finge que nada aconteceu, mas um amor que cura o que aconteceu. Não é um amor que exige perfeição, mas um amor que transforma imperfeição em beleza.
E esse é o amor que Oséias estava oferecendo a Gomer. Não porque ela tinha mudado completamente, não porque ela tinha provado que merecia, mas porque o amor verdadeiro não espera você estar pronto para te amar. Ele te ama enquanto te prepara. A psicanálise nos ensina que a identidade é construída através do olhar do outro. Se uma criança cresce sendo vista como um problema, ela se torna um problema. Lacan dizia que nós nos vemos através de como somos vistos. Se ela cresce sendo vista como amada, ela se torna capaz de amar. Gomer tinha passado anos sendo vista como mercadoria, como objeto, como corpo sem alma. E agora, Oséias estava olhando para ela de forma completamente diferente. Ele estava vendo nela não o que ela foi, mas o que ela poderia ser. Ele estava vendo nela não a prostituta, mas a esposa amada. Ele estava vendo nela não a destruição, mas a restauração. Imagina uma menina que cresceu sendo chamada de burra na escola. Os professores não acreditavam nela. Os colegas zombavam. Ela internalizou isso e realmente começou a se ver como burra. Até que um dia, uma professora diferente chegou e disse: "Você não é burra, você é inteligente, só precisa de um método diferente de aprender." E pela primeira vez, alguém olhou para ela e viu potencial, não limitação. Aquela menina começou a mudar. Não porque ela era diferente, mas porque o olhar sobre ela era diferente. E quando alguém acredita em você, você começa a acreditar em si mesmo. Isso é o que estava acontecendo com Gomer. Mas havia algo ainda mais profundo que precisava acontecer. Os filhos. Você lembra dos nomes? Jezreel, Deus espalha. Lo-Ruama, não compadecida. Lo-Ami, não meu povo. Aqueles nomes eram profecias de juízo. Aquelas crianças carregavam nas costas a condenação de Israel. Mas agora, algo incrível ia acontecer. Oséias 2:1 declara: "Dizei a vossos irmãos Ami e a vossas irmãs Ruama." Ami significa meu povo, Ruama significa compadecida. Deus estava mudando os nomes. Ele estava apagando a maldição e escrevendo bênção. Ele estava transformando identidades. Não era só sobre Gomer, era sobre a próxima geração, era sobre quebrar ciclos, era sobre garantir que aquelas crianças não crescessem carregando o peso da rejeição. Elas tinham nascido em meio ao caos, mas agora estavam sendo criadas em meio à restauração. Elas tinham sido marcadas pelo abandono, mas agora estavam sendo remarcadas pelo amor. Isso muda tudo. Porque quando você quebra um ciclo de dor, você não está só curando uma pessoa, você está curando gerações. Pense numa família onde o alcoolismo passou de avô para pai para filho. 3 gerações destruídas pela mesma compulsão. Até que um dia, o neto, vendo o pai destruído e lembrando do avô morto por cirrose, decide: "Isso para aqui. Eu não vou repetir essa história." Ele busca ajuda, faz tratamento, se reconstrói. E quando ele tem filhos, ele cria eles de forma diferente. Ele quebra o ciclo e aquelas crianças crescem livres de uma maldição que perseguia a família há décadas. Isso é o que Deus estava fazendo através de Oséias. Ele estava quebrando ciclos, ele estava mudando histórias, ele estava reescrevendo destinos. E então vem a declaração mais poderosa de todas. Oséias 2:23. "Semearei para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. De Lo-Ami para Ami, de não meu povo para meu povo, de rejeitado para escolhido, de abandonado para adotado, de escravo para filho, de condenado para perdoado, de morto para vivo." Essa é a transformação que só Deus pode fazer. Nenhuma terapia consegue, nenhuma religião consegue, nenhum esforço humano consegue, só o amor redentor de Deus. E perceba que não é Deus dizendo: "Agora que você mudou, eu te aceito." É Deus dizendo: "Eu te aceito e por isso você vai mudar." A ordem é crucial.
Não é comportamento gerando aceitação, é aceitação gerando transformação. Não é seja bom para eu te amar, é eu te amo, agora você pode ser bom. Isso inverte toda a lógica religiosa, isso destrói toda a mentalidade de mérito. Isso revela que salvação não é sobre o que fazemos, mas sobre o que Deus fez. Gomer estava experimentando isso. Ela não tinha virado santa da noite para o dia. Ela ainda tinha dias difíceis. Ela ainda lutava com velhos padrões. Ela ainda olhava no espelho e via o passado. Mas agora, ela tinha algo que nunca teve antes: esperança. Ela sabia que não estava sozinha. Ela sabia que Oséias não ia desistir dela. Ela sabia que Deus estava no processo de cura, não apenas no resultado final. E isso fazia toda a diferença. Na psicanálise, Winnicott fala sobre o ambiente suficientemente bom. Não é o ambiente perfeito, mas é o ambiente onde há amor o bastante, segurança o bastante, paciência o bastante para que a pessoa possa crescer e se desenvolver. Oséias estava criando esse ambiente para Gomer. Não era perfeito. Ele ainda sentia dor. Ele ainda tinha cicatrizes, mas ele estava escolhendo amar apesar da dor. Ele estava escolhendo perdoar apesar da traição. Ele estava escolhendo ficar apesar de todas as razões para ir embora. E nesse ambiente de amor persistente, Gomer estava finalmente podendo ser curada. E sabe qual é a parte mais linda? Essa história não é só sobre Oséias e Gomer. É sobre Jesus e você. Jesus é o verdadeiro Oséias. Ele desceu do céu, entrou no nosso caos, pagou o preço pela nossa liberdade, nos resgatou da escravidão do pecado e da morte e nos deu uma nova identidade. Nós éramos Lo-Ami, não povo de Deus, mas através de Cristo nos tornamos Ami, povo de Deus. Nós éramos Lo-Ruama, não compadecidos, mas através de Cristo nos tornamos Ruama, objeto da misericórdia divina. E assim como Oséias levou Gomer para casa e pacientemente a ajudou a reconstruir sua vida, Jesus nos leva para casa, nos dá o Espírito Santo, nos coloca numa comunidade de fé e pacientemente nos transforma de glória em glória. Não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Não porque somos fiéis, mas porque Ele é fiel. Não porque nós o escolhemos, mas porque Ele nos escolheu primeiro. E nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor. Se você está ouvindo essa história e vendo a sua própria história nela, saiba que Deus está falando com você. Se você é como Gomer, se você fugiu, se você traiu, se você destruiu relacionamentos e está agora no fundo do poço, ouça bem, Deus não desistiu de você. Ele está no mercado de escravos disposto a pagar o preço pela sua liberdade. Ele está pronto para te levar ao deserto e lá falar ao seu coração. Ele está pronto para mudar seu nome de rejeitado para amado. Tudo o que ele precisa é que você diga sim. Mas tem um último capítulo nessa história, o capítulo final, onde tudo se encaixa, onde o sentido de toda a dor é finalmente revelado, onde a cura se torna completa. Na próxima parte, vamos ver a transformação final, a cura da identidade. Vamos ver como o fim é melhor que o começo. Vamos ver como Deus não apenas restaura, mas recria. Fique conosco, porque a história mais linda está prestes a ser contada. O deserto emocional. O Gomer estava no fundo do poço. Sozinha, rejeitada, escravizada. Os amantes que ela perseguiu a abandonaram. A beleza que ela usava como moeda perdeu o valor. A liberdade que ela buscou se transformou em prisão. E agora, no silêncio ensurdecedor da solidão, ela finalmente tinha tempo para pensar, para sentir, para lembrar. O deserto estava chegando, não um deserto de areia e sol escaldante, mas um deserto emocional. Um lugar onde não há distrações, não há fugas, não há como escapar de si mesmo. Oséias 2,14 registra algo impressionante.
Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Pare e pense nisso. Deus não disse, vou abandoná-la no deserto. Ele disse, vou levá-la para o deserto. Há uma enorme diferença. Abandonar é deixar alguém sozinho para sofrer. Levar é acompanhar alguém até o lugar onde a cura pode acontecer. Deus estava dizendo, eu vou estar com ela nesse lugar. Eu vou falar com ela ali. Eu vou curá-la ali. O deserto não era punição. Era tratamento. Era terapia divina. Na psicanálise, existe um conceito chamado atravessamento do fantasma. É quando a pessoa finalmente enfrenta as ilusões que construiu sobre si mesma, sobre os outros, sobre a vida. É quando as máscaras caem e a verdade nua aparece. É doloroso, é aterrorizante, mas é absolutamente necessário para a cura. Gomer tinha construído fantasias. Ela achava que os amantes a amavam. Ela achava que a liberdade estava longe de Oséias. Ela achava que poderia encontrar felicidade nos braços de quem a usava. E agora, no deserto, todas essas fantasias estavam desmoronando. Imagina uma mulher viciada em relacionamentos destrutivos. Ela sai de um namoro tóxico e entra em outro pior ainda. Até que um dia ela se vê completamente sozinha. Ela sabe que está se machucando, mas não consegue parar. Sem namorado, sem amantes, sem ninguém para preencher o vazio. E naquele silêncio, naquela solidão, ela finalmente se pergunta: por que eu faço isso comigo? O que eu estou buscando? Por que eu não consigo ficar sozinha? Esse é o deserto emocional. É o lugar onde as perguntas certas finalmente podem ser feitas. Gomer estava nesse lugar agora. Ela não tinha mais nada. Nenhum amante, nenhum dinheiro, nenhuma beleza, nenhuma ilusão. Só ela e suas feridas. Só ela e suas escolhas. Só ela e a verdade nua e crua. Ela tinha destruído tudo. Ela tinha jogado fora o amor verdadeiro em troca de mentiras. Ela tinha abandonado filhos que precisavam dela. Ela tinha desprezado um homem que a respeitava. E agora ela estava colhendo o que plantou. E a colheita era amarga. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Enquanto Gomer estava no deserto emocional, afundada em dívidas e escravizada pelos credores, Oséias recebeu outra ordem de Deus. Oséias 3:1 diz: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Vai outra vez, ama outra vez, busque-a outra vez. Não era uma mulher diferente, era a mesma, Gomer, a que o traiu, a que o humilhou, a que destruiu sua família, e Deus estava mandando, vai buscá-la. Você consegue imaginar o que Oséias sentiu? A dor de amar alguém que te feriu é grande, mas a dor de ser mandado buscar de volta quem te abandonou, isso é de outro nível. É como se Deus estivesse dizendo: Oséias, você vai descer ao inferno onde ela se meteu. Você vai pagar o preço pela liberdade dela. Você vai resgatá-la da escravidão que ela mesma escolheu. E você vai levá-la de volta para casa. Por que Deus faria isso? Porque Oséias teria que passar por essa humilhação de novo? Porque era exatamente isso que Deus fazia com Israel. E é exatamente isso que Ele faz conosco. Pense num pai cujo filho está preso por tráfico de drogas. O pai alertou 1000 vezes. Ele implorou para o filho parar. Ele ofereceu ajuda, tratamento, amor, mas o filho não quis ouvir. Ele escolheu o caminho errado e agora está pagando o preço. E então o pai recebe a ligação. Pai, eu preciso de você. Eu estraguei tudo. Eu não tenho mais ninguém. Você pode me ajudar? E o pai, com o coração partido, mas com o amor intacto, responde: eu vou te buscar. Isso é o que estava acontecendo aqui. Deus estava mandando Oséias buscar Gomer, não porque ela merecia, mas porque o amor verdadeiro não desiste. Então Oséias foi.
Ele saiu de casa, passou pelas ruas de Israel e as pessoas olhavam para ele com pena. Lá vai o profeta, atrás daquela mulher de novo. Ele chegou ao mercado de escravos. Sim, Gomer tinha chegado tão baixo que foi vendida como escrava. A mulher que buscou liberdade terminou em correntes. A mulher que desprezou o amor terminou sendo comprada como mercadoria. E ali, no meio de outros escravos, suja, humilhada, quebrada, estava Gomer. E quando ela levantou os olhos e viu Oséias, ela não conseguiu acreditar. Por quê? Porque ele estava ali. Porque ele não a deixou apodrecer nas consequências das suas escolhas. Oséias 3:2 registra: Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele pagou por ela. Ele comprou a própria esposa de volta. Ele pagou um preço pela liberdade dela. E quando as moedas caíram na mão do mercador de escravos, as correntes de Gomer foram soltas. Ela estava livre, não por mérito próprio, não porque tinha mudado, mas porque alguém pagou o preço por ela. Alguém a amou o suficiente para descer até onde ela tinha caído e resgatá-la. Essa é a imagem mais poderosa do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Nós somos Gomer. Nós fomos infiéis. Nós traímos o amor de Deus. Nós corremos atrás de ídolos, de prazeres, de coisas que nos escravizaram. E no fundo do poço, quando não tínhamos mais nada, quando estávamos presos pelas consequências das nossas escolhas, Cristo desceu até nós. Ele pagou o preço. Ele comprou nossa liberdade com o próprio sangue. Ele nos resgatou não porque merecíamos, mas porque Ele nos ama. Mas o resgate não era o fim, era apenas o começo. Porque Gomer precisava de algo mais do que liberdade física. Ela precisava de cura emocional, precisava aprender a receber amor de verdade. E isso não aconteceria da noite para o dia. Ela precisava reconstruir sua identidade. Oséias 3:3 diz: E eu lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu serei para contigo. Ele a levou para casa, mas estabeleceu limites. Não era para puni-la, era para curá-la. Era para ensiná-la a viver de forma diferente. Na psicanálise, entendemos que padrões destrutivos não mudam apenas com uma decisão. Eles precisam ser desconstruídos, elaborados, ressignificados. Gomer tinha passado anos acreditando que seu valor estava no corpo, na sedução, em ser desejada por homens. Ela tinha construído toda a sua identidade em torno disso. E agora, Oséias estava dizendo: não, seu valor não está nisso. Você não precisa se vender para ser amada. Você não precisa seduzir para ser importante. Você é minha esposa. Você é valiosa simplesmente por existir. Isso era revolucionário para ela. E também era aterrorizante. Pense numa pessoa que passou a vida inteira acreditando que só seria amada se fosse perfeita. Ela trabalha exaustivamente, se sacrifica, nunca diz não, nunca descansa. E então alguém lhe diz: você não precisa fazer nada para que eu te ame. Eu te amo do jeito que você é. Essa pessoa não consegue acreditar. Ela continua tentando se provar, continua se esforçando, continua achando que precisa merecer o amor. Porque aceitar amor incondicional significa abandonar toda a estrutura que ela construiu para sobreviver. Isso dói, isso assusta, isso exige uma reconstrução total de identidade. Gomer estava passando por isso. Ela estava em casa, mas o deserto emocional continuava dentro dela. Ela olhava para Oséias e se perguntava: será que ele realmente me ama? Ou ele está apenas cumprindo uma ordem de Deus? Ela olhava para os filhos e se perguntava: será que eles conseguem me perdoar? Será que eu consigo ser a mãe que eles precisam? Ela olhava para si mesma no espelho e via uma mulher quebrada, marcada, destruída. E a voz dentro da cabeça dela sussurrava: você não presta, você nunca vai mudar, você vai estragar tudo de novo. Esse é o deserto emocional.
Não é um lugar geográfico, é um estado de alma. É quando você está cercado de pessoas, mas se sente completamente sozinho. É quando você está livre, mas ainda se sente preso. É quando você está em casa, mas não sente que pertence. É quando você recebeu perdão, mas não consegue perdoar a si mesmo. Gomer estava livre das correntes físicas, mas as correntes emocionais ainda estavam bem apertadas. E Deus sabia disso. Por isso ele disse: eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É só você e Deus, é só você e a verdade, é só você e a possibilidade de recomeçar. E ali, naquele lugar árido e silencioso, Deus começa a reconstruir, pedra por pedra, ferida por ferida, mentira por mentira. Ele vai desfazendo as crenças destrutivas e plantando verdades libertadoras. Ele vai mostrando quem você realmente é, não o que você fez. Ele vai restaurando a identidade que foi destruída pelos anos de autodestruição. E Gomer estava começando a ouvir essa voz. No começo era um sussurro quase inaudível, mas aos poucos, dia após dia, semana após semana, ela começava a acreditar. Talvez eu possa recomeçar. Talvez eu não esteja condenada a repetir os mesmos erros. Talvez eu possa ser amada de verdade. Talvez eu possa ser mais do que meu passado. Essa é a cura que acontece no deserto. Não é rápida, não é linear, mas é real. E é possível. Mas havia um último passo que precisava ser dado. Um passo que só Deus poderia dar. Porque não bastava Gomer ser resgatada. Não bastava ela estar em casa. Não bastava ela estar tentando reconstruir. Ela precisava de uma nova identidade. Ela precisava de um novo nome. Ela precisava ouvir de Deus quem ela realmente era. E é exatamente isso que vai acontecer na próxima parte da história. A cura da identidade, a transformação mais profunda de todas. De rejeitada para escolhida, de abandonada para abraçada. Você acabou de ver algo que desafia toda a lógica humana. Gomer estava no fundo do poço, escravizada, destruída, sem esperança. E Oséias apareceu. Ele desceu até onde ela tinha caído. Ele pagou 15 moedas de prata e 1,5 de cevada. Ele comprou a própria esposa de volta. Ele resgatou quem o traiu. E quando as correntes caíram e ela estava livre, ela não conseguia acreditar por que ele estava ali. Mas tem algo que você precisa entender. O resgate não era o fim, era apenas o começo, porque Gomer precisava de algo mais do que liberdade física. Ela precisava de cura emocional, ela precisava reconstruir sua identidade, ela precisava aprender a receber amor de verdade. E Oséias sabia disso. Ele estava criando um ambiente seguro onde ela pudesse finalmente se reconstruir. Mas a pergunta que fica é: será que ela conseguiu? Será que uma mulher tão quebrada, tão marcada pelo passado, consegue realmente mudar? Será que é possível curar feridas tão profundas? Será que alguém pode ter uma identidade completamente transformada? E a resposta você vai descobrir na próxima parte, porque o que Deus fez com Gomer é o que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele não apenas nos resgata, Ele nos recria. Ele não apenas muda nosso comportamento, Ele muda quem somos. Ele não apenas nos tira do deserto, Ele tira o deserto de dentro de nós. Se você está se vendo nessa história, se você é como Gomer, se você fugiu e agora está pagando o preço, se você se sente escravo das suas próprias escolhas. E agora eu vou te dar a chave de hoje. Presta atenção, porque essa frase vai reprogramar algo dentro de você. Eu preciso que você saiba que Deus já te perdoou. Eu preciso que você entenda que a vergonha não tem mais poder sobre você. Eu preciso que você acredite que a solidão acabou e que a esperança pode ser reativada agora. Porque o mesmo Deus que resgatou Gomer do mercado de escravos está pronto para resgatar você hoje. A vergonha caiu, a solidão acabou, a esperança voltou. Repete comigo: a vergonha caiu, a solidão acabou, a esperança voltou.
Mais uma vez com fé, a vergonha caiu, a solidão acabou, a esperança voltou. Essa é a sua chave de hoje, guarda ela no oração. Se inscreva neste canal agora e ativa o sininho, porque na próxima parte você vai ver a transformação mais linda de toda a Bíblia. Você vai ver Gomer receber um novo nome, você vai ver os filhos serem curados, você vai ver como Deus transforma não meu povo em meu amado. E você vai entender como essa história aponta profeticamente para Jesus Cristo. Deixa um comentário aqui embaixo, escrevendo a chave de hoje. Escreve: a vergonha caiu, a solidão acabou, a esperança voltou. Porque quando você declara isso publicamente, você está ativando fé, você está reprogramando sua mente, você está dizendo para o inimigo: eu não sou mais escravo, eu sou livre. Compartilha esse vídeo com alguém que está preso no deserto emocional, porque essa mensagem pode ser o início da restauração que essa pessoa tanto precisa. A história não terminou, o melhor ainda está por vir. Nos vemos na próxima parte com uma nova chave que vai transformar sua identidade. Fique na paz de Cristo.